Bom, pessoal, mais uma live, um dia que a gente vai poder interagir, trocar ideias, trocar informações, sugestões, críticas na cidade. Eu vou guardar um pouquinho os primeiros entrarem. Boa noite, Francisco Barral. Boa noite, Rosângela Polo. Boa noite, Carol Lécio. Boa noite, Brunão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Boa noite, Regina. O som e a imagem estão boas? Por favor, alguém só me confirma antes da gente iniciar, só para eu ter certeza que vocês estão assistindo. Boa noite, Camila. Boa noite, Thaís Martim Dias. Boa noite, Lucas Burim. Boa noite, Eliane Constantino. Tudo ok, gente? Com o som aí, com a imagem? Legal, ok. Tive a confirmação agora. Pessoal, antes de começar, eu queria reiterar com vocês que eu vou responder todas as perguntas que me aparecerem, tá? Algumas vezes online, isso a gente percebe depois da live, algumas vezes online entram perguntas que não necessariamente aparecem para mim, mas depois da live a gente vai olhar uma por uma e eu e a assessoria nós vamos responder, tá legal? Boa noite, Cates Carano. Boa noite, André Furtado. Boa noite, Sônia Rainato, Carol Lécio, Thaís Martins Dias. Vamos lá, gente. Antes de iniciar e de abrir para as perguntas, eu separei aqui 4 temas para a gente conversar sobre. 4 pontos que eu gostaria de expor a vocês. Boa noite, Marlene Diniz. O primeiro tema que eu queria falar é sobre a taxa do lixo em São Caetano do Sul. Para aqueles que viram, a taxa de lixo em São Caetano do Sul, ela está em pauta no STF e STJ. Boa noite, Pitarelli. Boa noite, Sérgio Boloni. Ela está em apreciação no STF e no STJ, a nossa taxa do lixo. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu fico muito triste com isso, porque a nossa taxa do lixo está sendo discutida judicialmente, né? Ter sido judicializada esse assunto é muito triste, porque é um assunto que é para ser tratado dentro da casa de leis, dentro da casa do povo. Mas muitas vezes, quando a casa do povo não escuta o próprio povo, o que acontece é que esses assuntos acabam por ser judicializados. E é o que está acontecendo com a taxa do lixo. Tá na hora, gente, do governo discutir um novo modelo. Esse modelo de taxa de lixo, de coleta e destinação, todo o nosso lixo é coletado de segunda a sábado e levado até o aterro Lara, lá em Mauá. Todo esse modelo, ele tem que ser rediscutido. A taxa do lixo, as pessoas não estão conseguindo pagar. A gente está em meio ainda a uma crise econômica, estamos em meio a uma crise política que afeta a economia. Então as pessoas estão com muita dificuldade. Então eu acho que está na hora de rediscutir esse modelo. Tem tantos municípios aí que tem a coleta seletiva e a coleta de lixo normal 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e todo mundo se adequa, sabe os dias certos de pôr o lixo na rua e tudo mais. Por que em São Caetano precisa ser de segunda a sábado para gerar uma conta de 64 milhões de reais por ano para ser paga com o dinheiro do contribuinte? Eu acho que está na hora de dar uma rediscutida nisso. E digo mais, rediscutir inclusive um modelo mais verde, porque o problema do lixo é um problema mundial, todo mundo já se conscientizou que não existe o jogar fora, todos os grandes países, os grandes locais por aí, pelo mundo afora, estão se readequando ao lixo, no quesito usina de lixo, que hoje a tecnologia sul-coreana, a tecnologia alemã é praticamente um shopping center, não deixa cheiro, não solta nada no ar, não deixa lixo no chão, é 000, ela tem o selo green, né? Então está na hora da região do ABC, da grande região, tentar se unir e propor um projeto desses, né? E não, na verdade, propor cada vez mais aumento de taxa de lixo, aumento de arrecadação, que só repassa o problema para o bolso do contribuinte. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é com relação à quantidade de obras que a nossa cidade está enfrentando. A nossa cidade, né, São Caetano do Sul, ela virou um grande canteiro de obras. E aqui a gente tem que separar a parte boa
da parte que não está boa. A parte boa é claro que nós precisamos de reformas, é claro que nós precisamos de zeladoria. Eu, aliás, sou um crítico muito grande, porque eu acho que, na verdade, a zeladoria está sem bússola, está desorientada na nossa cidade. Então, assim, reformas são boas? São. Mas não adianta você ter um péssimo planejamento, uma péssima organização, a ponto de que todas as reformas que são feitas na cidade são aditivadas e aditivadas e aditivadas, tem um monte de aditivo, são mal planejadas, dimensionam errado, cotam materiais errados, e aí quando vai para a execução da obra, tá tudo errado, precisa refazer. Então é uma bagunça. Eu arrisco a dizer, eu desconheço uma obra que foi licitada e prometida a data de entrega que foi cumprida. Todas as obras da nossa cidade, as reformas, são descumpridas, são atrasadas, demoram o dobro, o triplo do tempo para terminar. Por quê? Falta de competência, falta de planejamento, falta de responsabilidade, falta de transparência. Tudo isso cria uma situação problemática na rotina das obras. Né? E é isso que a gente está vendo. Aí vem toda aquela aparelhagem de marketing, aqueles milhões que a nossa administração gasta com marketing mensalmente, anualmente, e tentam fazer uma peça publicitária como se isso fosse uma coisa boa. São Caetano em obras, né? Aquela coisa, os cones, né? Aquela coisa bem assim, lúdica, São Caetano em obras, tudo sendo reformado, que maravilha, que beleza, quando na verdade o que nós temos é um grande conjunto de obras mal planejadas, atrasadas, com péssima qualidade, e a gente tem o marketing tentando fazer esse movimento inverso, de fazer com que esse canteiro de obras que está virando São Caetano seja algo positivo para a população. Então existe um pacotão de obras, de reformas que estão sendo efetuadas, todas vão atrasar bastante para serem entregues lá próximas da eleição, para gerar um pacotão de eleição, né? Eleitoreiro, né? Medidas eleitoreiras, palanque eleitoral, gastar uma nota com essa divulgação. Então é isso que São Caetano vive já há muitos anos. São Caetano vive há muitos anos essa questão do marketing, do gasto pesado, né, da máquina pesada de São Caetano do Sul, totalmente desnecessário esses gastos, e nesse momento eles estão tentando fazer todos esses atrasos, essa irresponsabilidade com as obras e reformas, tentando fazer algo positivo, inclusive gastando uma nota com revista para divulgação, né? É um absurdo. Inclusive o prefeito mencionou que vai construir 4 novas escolas. Meu Deus, não consegue reformar nem o Bosque do Povo. Vai construir 4 novas escolas até o ano que vem, até a eleição. Vai construir aonde? Quer enganar quem, meu? Né? Bom, enfim. Outro assunto que eu gostaria de só pincelar com vocês antes de entrar nas perguntas é a questão da suspensão da licitação do monitoramento de câmeras em São Caetano do Sul. Todo mundo sabe que eu tenho um carro-chefe, um projeto carro-chefe, que vem desde muito antes de ser eleito, uma cobrança com relação ao monitoramento por câmeras que nós deveríamos ter na nossa cidade. Passamos o primeiro ano de mandato sem monitoramento. Passamos o segundo ano de mandato sem monitoramento. Chegou agora o terceiro ano de mandato, quase no segundo semestre, soltam uma licitação mirabolante de 24 milhões para 12 meses. Vou repetir para você que está me acompanhando. 24 milhões por 12 meses para monitorar, né? Espalhar um monitoramento de câmeras, 220 câmeras na cidade de São Caetano do Sul. Bom, enfim, encontrei um monte de problema na licitação. Ao meu ver, está direcionada. Ao meu ver, da forma que está o edital, só tem uma empresa que poderia ganhar. Quando eu fui montar uma impugnação, já tinham 11, 12 impugnações. Então nem precisei impugnar. Ocorre então que a licitação foi suspensa sine die, ou seja, suspensa sem data para recomeçar, para que as dúvidas, as impugnações sejam respondidas e eventualmente o edital reformulado, para que nós tenhamos competitividade, isonomia, igualdade e transparência, coisa que nós não tivemos nesse edital. Edital obscuro, cheio de cláusulas ali, exigindo um monte de coisa desnecessária, câmeras
Tem ali algumas dezenas de câmeras que eles estão pedindo, que nos Estados Unidos hoje custa $17.000, chega ao consumidor final. Nós temos câmeras que abarcam a mesma qualidade e o mesmo objetivo por $2.000. Então, pera um pouquinho, né? Vamos fiscalizar, vamos continuar fiscalizando isso por vocês. Não vão passar esse projeto, não vão passar essa porcaria desse edital do jeito que tá. E tem aí até o Observatório Social, que vai aqui meus parabéns para eles, que estão agindo de forma muito boa nisso daí. Outras empresas, outras entidades que não estão aturando esse tipo de licitação em São Caetano do Sul, tá certo? Então nós vamos ficar de olho em tudo isso. Boa noite, Sérgio Moloni. Boa noite, Letícia Santos Portela. Boa noite, Judite Figueiredo. Carlos Paes, boa noite. Nath Narcisa, boa noite. Thiago Padial, boa noite. Adriana Medeiros, boa noite. Rosimeire Quiles, Márcia Mazucchi, Patrícia Patti, boa noite. Cláudia França, boa noite. Vamos enviar as perguntas, tá bom, pessoal? Deixa eu chegar aqui nas perguntas, só um segundinho. Tá, eu já falo disso. Nath Narcisa, queria saber sobre o Sidicar, pois vieram fazer visitas 2 vezes e não liberam. Nath, a gente tem um problema sério de Sidicar, tá? Temos um problema sério de Sidicar. Muito atraso, as assistentes sociais elas são poucas, elas não conseguem atender a demanda. Houve um corte muito grande de Sidicar, inclusive de moradores de São Caetano do Sul. Calhou bem com a reinauguração do pronto-socorro. Parece que quiseram cortar uma fatia da população para atender menos gente lá no pronto-socorro e parecer que está melhor do que está na verdade. E nós recebemos diariamente dificuldades referente a essa. O que eu posso te dizer eu estou tentando trabalhar de forma coletiva esse problema, cobrando a Secretaria de Saúde para que resolva, mas pontualmente, se você está precisando do seu Sidicar e está com esse problema, envia inbox para mim os dados e eu também faço a cobrança lá na Secretaria para resolver pontualmente, tá bom? Marlene Diniz, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, tem meu respeito. Obrigado você, Marlene. É nossa obrigação. Inclusive, gente, deixa eu pegar o gancho aqui da Marlene e vou falar uma coisa para vocês. Eu preciso de vocês, tá? Eu preciso de vocês. Por quê? Estão começando a me atacar. De tudo que é lado. É mentira pra lá, é Diário do Grande ABC falando fofoquinha, é fake. Hoje tem uns 6, 7 fakes batendo em mim, inventando um monte de mentira, que a minha mãe é empregada na prefeitura. Mentira, minha mãe tá desempregada, tá? Então tá começando a sujeira. Então realmente eu tô começando a incomodar algumas pessoas aí na política, e a minha única arma se chama população. É vocês que precisam de ajuda. Se vocês verem fake falando mal, denuncia. Se vocês verem mentira, discute com a pessoa, porque não há nada que a gente não ature mais do que a política velha. A política, o lixo da política. Porque as redes sociais elas estão aí para mostrar a verdade, para botar o político em contato com vocês, para eu fazer isso que eu estou fazendo aqui. E a rede social não está aí para eu pegar meus assessores e montar um monte de fake para ficar tentando desconstruir a imagem de quem trabalha mais que eu, né? Então é uma vergonha o que estão começando a fazer comigo. Preciso da ajuda de vocês, um monte de mentira, um monte de ataques obscuros. Então, realmente, se não for essa ajuda que eu tenho de vocês, é difícil. Boa noite, Aline Copini. Boa noite, Kelly Garcia, Juca, Ângela Zenzi Segura, boa noite. Maurício Saboia, boa noite a Maurílio Leme, boa noite, meu amigo. Rosângela Polo. Eu sei que as cidades acabam cobrando taxa do lixo, mas na nossa cidade o valor é abusivo. Cobrar de garagem não tem sentido. Rosângela, é por isso mesmo que essa discussão chegou até o STF e o STJ. Eu entendo, Rosângela, que eu entendo que a taxa hoje, até por uma súmula do STF, ela não é inconstitucional. O que está acontecendo é uma imoralidade na forma da cobrança. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E o discurso do prefeito e do Saeza lá atrás, no primeiro projeto, antes do projeto popular, antes da segunda votação da taxa do lixo, que ninguém sabia direito o que ia acontecer, né?
O discurso era muito bonito, que ia ser extremamente justo, que as residências iam todas pagar menos do que pagam hoje, que quem ia pagar mais realmente seriam os grandes geradores de lixo da cidade. Quando começaram a chegar as contas, a gente viu o absurdo que foi feito em São Caetano do Sul. Então, depois disso nós tivemos um projeto de iniciativa popular protocolado pelo cidadão de São Caetano do Sul na Câmara Municipal, em que apenas eu e mais 4 colegas votamos favoráveis ao projeto popular. Um projeto que teve lá quase 30 mil assinaturas, umas 15 mil protocoladas na Câmara, mais ou menos, que eu me lembro, que já é mais do que o necessário para protocolar o projeto de iniciativa popular, e nem assim a Câmara Municipal entendeu pela aprovação do projeto popular e pela extinção da taxa do lixo, para uma segunda discussão, uma taxa mais justa, uma cobrança mais justa. Então, eu concordo com você, é imoral, né? É imoral, fora que enganaram os vereadores com o discurso, lá na primeira votação, mentiram, falaram que ia ser justo, que era isso, que era aquilo, botaram a toque de caixa na Câmara para aprovar, e acabou dando no que deu. André Furtado, boa noite. Portuga Júnior, boa noite. Portuga que tem trabalhado aí muito a pauta do trânsito, tenho gostado muito da postura do Portuga. Valquíria Félix, boa noite. Maria Cleuf, boa noite. André Furtado, também tem muitos pedintes e moradores de rua. Pois é, André. Outro problema muito grande que a nossa cidade está enfrentando é a assistência social. Como é que funciona em São Caetano? Eu vou falar de forma muito objetiva como funciona São Caetano, a assistência social, como sempre funcionou na verdade. No começo, a cidade era higienista. Pegava os moradores de rua, pegavam os mendigos e jogavam para fora da cidade. Essa palavra mesmo. Tiravam daqui e empurravam o problema para outras pessoas. Hoje já não pode mais fazer isso, que a promotoria, o Ministério Público, os juízes estão de olho nesse tipo de comportamento. Como você não pode mais simplesmente arrancar e tirar daqui, São Caetano não tem absolutamente nada municipal para esse tipo de pessoa. Não existe um orfanato para criança, não existe um local, um albergue para as pessoas, não existe falam aí creche para idosos, né, essas coisas, eu não gosto muito desse nome, não existe absolutamente nada municipal assistencial. Nenhum programa realmente decente, nenhuma abordagem realmente decente a nossos moradores de rua, aos meninos que ficam no farol, enfim. Aí, anualmente, o prefeito manda para a Câmara Municipal aprovar 10 mil para uma entidade do terceiro setor, 15 mil para uma entidade do terceiro setor, 25 mil para outra, 20 mil para outra. É apenas uma ajuda de custo para essas entidades do terceiro setor, que não são públicas, são privadas, são pagas. Então essas entidades do terceiro setor recebem um dinheirinho da prefeitura, mas elas cobram para ajudar as pessoas. Então nós não temos absolutamente nada de assistência na cidade. Eu cobro muito isso, muito essa questão. Nós precisamos evoluir muito. São Caetano do Sul precisa parar de viver de marketing, de mentira, olhar para a realidade. As nossas praças estão tomadas de moradores de rua, de pessoas com problemas de dependência química, de álcool, de droga, crianças nos faróis, pedindo, vendendo, sem opção. Então tá na hora de São Caetano começar a olhar para essa parte e tratá-la com responsabilidade. Parar de achar que aqui é só cidade primeiro mundo, que não é já faz tempo, né? Nós estamos nos tornando uma cidade arroz e feijão já de uns anos para cá, com gestões realmente, vamos dizer assim, gestões arroz e feijão. Então a gente vem com essa problemática. E a falta desse controle social, né, ela causa diretamente o problema de segurança pública, um problema de esvaziamento dos locais públicos. As nossas praças hoje, elas não são preenchidas com munícipes, com crianças. As nossas praças hoje estão cheias de todas as pessoas, de todos os tipos e estilos que querem tudo, menos usufruir do espaço público, usufruir da praça. Então você começa a ter uso de droga, uso de álcool, pichações, depredação do patrimônio público, até outras coisas a mais, né?
coisas feias de se ver nas nossas praças, e essa é a nossa realidade. Aí o prefeito vem e fala que vai construir uma escola na praça. Já que ele perdeu o controle social da cidade, e já que a praça ela virou uma convenção de dependentes químicos, de alcoólatras, de moradores de rua, de usuários e tudo mais, já que virou, vamos derrubar lá e vamos construir uma escola, né? Então é o reconhecimento da falta de capacidade de trabalhar o controle social e o problema da assistência social na cidade. Aqui é a verdade nua e crua, viu, gente? Não se assustem que a gente fala mesmo, não tem rabo preso, não. Opa! Sérgio Moloni. Vereador, não o conhecia direito, mas estou percebendo que você é do bem. Continue assim correndo pelos munícipes, parabéns. Obrigado a você, Sérgio. Eu vou continuar fazendo esse trabalho, tá? Sem rabo preso, não utilizo da máquina, não quero nada de lá. Vou fazer essa fiscalização, que é o que eu tenho que fazer, que é o que a Constituição manda eu fazer, porque era exatamente isso que eu cobrava dos vereadores antes de eu ser eleito. Ivone Matos, boa noite. Cláudia França, um absurdo o valor referente às UBSs. Geraldo Gasparotto, boa noite. Geraldo. Diane Inácio, boa noite. Carlos Paz, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho e por nos representar. Carlos, mesma coisa que eu falei acima. Fico à disposição. Eu sou funcionário público, eu sou servidor, eu tenho que me render às vontades populares e eu sou um funcionário de vocês. Então, a partir do momento que o político deixa isso subir na cabeça e acha que é mais que o povo, que está por cima, que tem que fazer o que quer e não o que o povo quer, aí começa a errar. Elisa Prado, boa noite. Marcos Bertolotti, boa noite. Marlene Diniz, o que você me disse sobre a novidade de construir 4 escolas? Eu falei agora há pouquinho, Marlene. Primeiro que não vai dar tempo de construir 4 escolas até a eleição do ano que vem, né? Segundo, um grande marketing e, na verdade, não se entrega nem as obras que estão prometidas há mais de um ano e meio, né? E tem mais, aliás, tem obras que essa gestão ela absorveu até da gestão passada e que ainda não terminou. Por exemplo, o Agite na Kennedy. Tivemos aí uma inauguração enorme de um centro de lutas, né, de São Caetano do Sul. Espero que dê certo, adoro lutas. Mas aquilo é um local, foi gasto 8 milhões para construir o maior e melhor centro de treinamento olímpico da América Latina para atletas de alta performance. Nós éramos referência na América Latina com esse centro aqui. Ele foi construído para ser um centro de alta performance de atletas, e não para ser um clube de lutas, né? Aliás, na primeira enchente que tiver lá, podem gravar isso aí, vão perder todos os tatames, tá? Depois não vai falar que eu não avisei. Por quê? Porque aquele lugar não é para ser aquilo. É muito triste ter que saber que depois que a empresa que fazia a zeladoria não pôde mais fazer, São Caetano do Sul não buscou um convênio com o Estado, porque eu fui, junto com o Biratã Figueiredo e outras pessoas, até a Secretaria de Esporte de São Paulo, e tinha sim a possibilidade de se fazer um convênio para se manter o centro de ginástica lá. Porém, não foi procurado pelo nosso secretário de esporte, e ele resolveu fazer um clube de lutas. Então, faço votos para que dê certo, mas lamento demais, porque não é a política pública que São Caetano deveria ter. Deise Tenório, verdade, por que tanta obra? É um absurdo. Leandro Cesteiros, boa noite. Cláudia França, Bosque do Povo está há meses em reforma e até agora não vi diferença. Ô Cláudia, você quer ver a maior ironia com relação ao Bosque do Povo? Tá fechado, há meses. E ficou também meses sem ninguém mexer. Sabe por quê? Porque a nossa competente CESURB, Secretaria de Serviços Urbanos, achou que conseguiria fazer a reforma sozinha, com verba própria. Aí foi lá a CESURB, fechou o Bosque do Povo, fechado para reformas. Começou a reforma, mas não fez nem 1/20 da reforma e já percebeu que não ia conseguir fazer tudo. Teve que parar, aí teve que licitar. Então o Bosque do Povo teve que ficar fechado até você iniciar e terminar uma licitação de reforma, né? E tá lá. Aquilo lá, fechado há meses, é o maior lazer ali da região da Vila São José, do Jardim São Caetano, né? E tá lá. Faz parte de toda essa inconsequência, incompetência de se fazer uma obra, um planejamento na nossa cidade.
Regina Gomes, quem é que pode podar tudo isso? Regina, as urnas vão podar tudo isso, porque na Câmara Municipal hoje você tem 4 vereadores de oposição, eu sou um deles, vereadores mais independentes, o que é bom para a cidade, a gente aprova, o que não é, a gente reprova, mas infelizmente 4 de 19 não vão conseguir nós não vamos conseguir ser um agente real de transformação. Isso aí vai depender do ano que vem, a troca dessa gestão, a reciclagem da Câmara Municipal, por vocês, pelo povo, para que os políticos de 2020 para frente possam fazer aquilo que vocês querem que seja feito, que é apenas uma gestão responsável, uma gestão transparente e uma gestão digna para São Caetano do Sul. Deise Tenório, muito dinheiro? Pois é. Kelly Garcia, boa noite César, trazendo só verdades, nua e crua. Maria Cleuf está travando muito. Maria, infelizmente a gente fica na mão da internet, né? José Casarotti, boa noite. Marcel Ganança, boa noite Marcel. Um abraço para Ju. Adelaide Navarro, boa noite. Paulo Roberto Casella, boa noite. Cláudia França, é por conta dos likes, boa noite. Márcia Nogueira, boa noite. Ih, tá travando, gente. Tomara que tenha melhorado já. Márcia Mazuki, também acho que só vou entregar na próxima eleição. É óbvio, é a velha política do pacote de obras entregues antes da eleição. Não foi feito quase reforma nenhuma no primeiro ano. Segundo ano começou uma ou outra, tudo errado. Terceiro ano, todas atrasadas. Aí agora surge uma peça de marketing falando que isso é super positivo. Nós estamos em canteiro de obras, reformas. É positivo, mas tem que ser feito com responsabilidade e planejamento, não essa palhaçada que está sendo feita em São Caetano. Marco Aurélio Sanches, boa noite Marcão. Tereza Mariano, boa noite. Juliana Guerra, boa noite. Lilian Lima, boa noite. Paulo Finotelli, fala Paulão, boa noite. Maurício Pico, boa noite amigo, tudo jóia aí? Gilma Coreto, boa noite. Cláudia França, César, em nosso município nunca teve esse monitoramento. Cláudia, o monitoramento, acho que você está falando de câmeras, né? Na verdade, na época do Tortorello, ele fez um projeto de ponta em São Caetano do Sul, que foi assim vitrine para toda a América Latina, para todo o Brasil. Desculpa, eles foram buscar uma tecnologia lá em Nova York, fizeram um negócio bonito mesmo em São Caetano. Ocorre, Cláudia, que o monitoramento por câmera, se você não faz uma manutenção e uma zeladoria devida, com responsabilidade, ele se perde com o tempo, porque a tecnologia ela vai ficando obsoleta. E foi o que aconteceu. Logo depois o Tortorello entrou ali e começou a acabar com a questão do monitoramento por câmeras. E chegamos no patamar que estamos hoje. Sem nada, enquanto cidades com IDH muito maiores que São Caetano, cidades que têm muito menos dinheiro que São Caetano, né, muito maiores que São Caetano, estão com projetos maravilhosos de monitoramento. Investimentos, sabe, anuais, né, não pontualzinho para fazer marketing. Investimento anual durante todo o mandato, durante toda a recondução do mandato. Praia Grande é um exemplo. A zona monitorada da Praia Grande reduziu em mais de 80% a criminalidade na orla. Não é inventar a bola, né? O meliante, ele não quer ser identificado. Então ele pode até cometer o crime 1, 2, 3, na quarta vez, ele vai ser identificado e vai ser recolhido. Ele vai procurar outro lugar para praticar os crimes. Então, São Caetano, será que com 15 km² não poderia ter um monitoramento com responsabilidade? Eu trouxe toda a turma da Secretaria de Segurança de São Paulo em 2018, começo de 2018, trouxe toda a turma para cá para sentar com toda a turma da Segurança Pública de São Caetano do Sul para apresentar o City Câmeras, que era o projeto do Dória, prefeito, em São Paulo, que ele utiliza as câmeras privadas, doações e faz praticamente com custo zero. Mas infelizmente ninguém quis a custo zero. É engraçado, né? Parece que a gestão ela prefere pagar e pagar caro, porque com 24 milhões, pelo amor de Deus, dá para fazer o mesmo monitoramento com 1/3 desse valor. Então, para pagar muito caro, eles preferem do que um projeto misto, que una a iniciativa privada com a pública. Regina Gomes, quem pode fazer alguma coisa para diminuir essas obras? Socorro, Regina. Por enquanto é isso, um monte de UBS fechada, tudo centralizado em uma só, as pessoas dos bairros sem UBS, escolas fechadas, alunos jogados em tudo que é escola, em bairros distantes,
agentes de saúde que, por edital, são obrigados a morar no próprio bairro que trabalham, tendo que trabalhar em outros locais, não tem o circular da saúde, não atende o horário deles, tá uma bagunça. E isso causa um impacto, inclusive, na prestação do serviço público. Geraldo Gasparotto, o sistema detecta, funciona ou não? Ô Geraldo, o detecta, eu não escutei até agora uma apreensão, uma prisão por causa do detecta. A informação que eu tinha é que até pouco tempo ainda não estava funcionando, né? Tanto que tinha um monte de entrada e saída de São Caetano ainda sem as câmeras. Eu dei uma reclamada lá na Secretaria de Segurança, parece que eles correram e instalaram as câmeras em quase todos os pontos de entrada e saída. Mas eu te confesso que eu tenho minhas dúvidas se isso está funcionando ou se foi só mais uma peça de marketing, tá? Até porque eu fiquei sabendo e tentei fazer a ponte da empresa que fez a instalação com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar não estava recebendo os alertas dos carros furtados ou roubados nos tablets das viaturas. Então imagina o seguinte, sai ou entra um carro em São Caetano roubado. Vai apitar onde? Lá na base da GCM, que é lá que está a base do detector. A GCM vai avisar a PM. Até essa informação chegar na viatura de rua, o carro já foi embora. Então eu tentei fazer essa ponte para fazer essa ligação para o tablet poder receber essa mensagem. Eu acho que eles já estão recebendo. Eu vou me confirmar depois. Thaís Nascimento, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Thaís. Jailton Costa, boa noite. Elias Gujas, boa noite. Ô Elias, boa sorte aí nos Estados Unidos, hein? Tá. Angélica Mourim, boa noite. Pitarelli, boa noite. Ixi, peraí. Antes de eu ler a pergunta do Pitarelli, eu queria falar um pouco sobre enchentes também. Que é outra coisa, assim... Eu teria vergonha. Se fosse responsável pela administração da cidade, eu teria vergonha. Por que eu estou falando isso? É hipocrisia? Não é. Praticamente nós passamos, né, da época das chuvas pesadas. O que aconteceu com isso? Acabou. Não se fala mais nada. Não se fala em desassorear o rio. Não se fala... Mal se limpou os bueiros depois da última enchente. Não vejo mais a cobrança da prefeitura junto ao governo do estado para fazer as obras hídricas necessárias. Não vemos mais nada em jornal sobre o piscinão Jaboticabal aqui na divisa, que é um piscinão que ajudaria bastante no nosso problema. Então você não vê mais nada, acabou. Agora a prefeitura só fala dos canteiros de obras, saúde, como se estivesse tudo bem, e toca o pau. E a verdade é que, mais uma vez... né? Podem anotar, não vai ter melhor, não vai ter cobrança do governo do estado para as enchentes, não vai resolver o problema, porque já passou a época de chuva, ano que vem já é ano de eleição, vai que chove pouco, ninguém viu, passou, né? Então infelizmente a política pública para esse problema das enchentes, nós estamos vendo mais uma vez, mais um ano, arroz e feijão de sempre. Quando tem enchente, as pessoas perdem tudo. Aí se fala em desassorear rio, em refazer obras hídricas, em cobrar o Estado para a responsabilidade dele, em cobrar os piscinões necessários para a região, e é isso que a gente vê ano após ano. Antônio Carlos Pitarelli. Estamos presenciando um aumento de radares de trânsito sendo instalados em nossa cidade, porém em locais necessários e outros sendo instalados em locais inadequados. Qual o seu ponto de vista sobre esse assunto? Pitarelli, eu acho o seguinte, existem alguns pontos de radar que realmente são pontos de acidente, que é para se evitar, né? Tentar trazer o cunho pedagógico também, para tentar evitar acidentes e educar os motoristas. Agora tem lugares que você me desculpa, né? Primeiro, os radares móveis na cidade voltaram com tudo. É na Guido, é na subida da Nelly Pellegrino, é na Kennedy. Em vários pontos da cidade voltaram os radares móveis. Os pardalzinhos, as pegadinhas, né?
E além disso, você tem, por exemplo, vou utilizar de exemplo, o novo radar na Amazonas, na Rua Amazonas, quando você tem a descidona lá e você vai subir a Rua Amazonas antes daquela faculdade antiga que tinha, logo no começo da subida você tem um radar de 40 por hora ali. É bem um local que você está um pouquinho na descida, dá uma aceleradinha no carro para você ter força de subir, de dar a força necessária para o carro subir. E você não precisar engatar uma segunda, uma primeira marcha para subir toda a avenida lá a 20 por hora, né? Um desastre, um desastre. Eu acho realmente que alguns radares na nossa cidade estão completamente equivocados, né? Em frente ao pronto-socorro, acho válido. Próximo das escolas, acho válido. Pontos de acidente, acho válido. Agora, você pegar no meio da Rua Amazonas, que não tem escola, não tem hospital, não tem nada ali que justifique, e mete um 40 por hora ali naquela subida, bem ali onde você engata, você sobe um pouquinho a aceleração, a uns 50 por hora, para você conseguir subir, para mim é cunho arrecadatório. Não tem outra explicação. Márcia Nogueira, boa noite. Sandra Tomé, boa noite. Valdívia Silvia, boa noite. Luiz Carlos Cavalcante, boa noite. Daniel Pastorinho, um abraço, meu amigo. Thaís Nascimento. César, queria saber como podemos fiscalizar a porta das escolas. O transporte escolar e os deficientes físicos não conseguem usar as vagas. Moro em frente a uma escola e vejo o absurdo que é. Teria como melhorar a fiscalização? Thaís, a questão é melhorar a questão das rondas da Secretaria de Mobilidade Urbana nos horários de pico de entrada e saída de escola. Eu concordo 100% com você. As entradas e saídas de escola, de algumas escolas, geram um verdadeiro caos. E normalmente você não vê absolutamente fiscalização nenhuma. São pessoas paradas em fila dupla, causando o maior trânsito possível, enfim. Então o que você precisa fazer? Direcionar melhor as equipes, ou aumentar o contingente da CEMOB, né? Valorizar esses profissionais também é muito importante. Eu estava dando uma olhada numa questão que a CEMOB, quem trabalha de moto não recebe o 30% de insalubridade. Caramba, isso aí está no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. O pessoal trabalha de moto e não recebe o adicional de insalubridade. Então a nossa cidade, ela acaba afetando a própria prestação do serviço público com erros assim drásticos de reconhecimento de profissional, de proteção ao profissional, de estrutura ao profissional, de suporte ao profissional, né? Outro exemplo, a nossa Guarda Civil Municipal está até hoje sem o estatuto. Estatuto da Guarda, que era para ter sido feito, entregue já há anos, está sem o estatuto. Ninguém conseguiu fazer o estatuto na nossa cidade. Isso desmotiva. Isso faz as pessoas afetarem a própria prestação do serviço. Então precisamos de alguém que olhe com certeza as questões importantes da cidade. Marisa Campos, boa noite. Elisa Prado, boa noite. Marcos Vinícius Martinez, boa noite. Kelly Garcia, povo, querem uma nova política? Ajudem o César. Obrigado, Kelly. Inclusive, eu vou pegar até um gancho para a gente falar um pouquinho sobre o que é a nova política. Eu acho que todo mundo aqui que está me acompanhando, aliás, agradeço a audiência, todo mundo aí, nesse horário, querendo escutar um pouco de política, fazer alguma pergunta. O que é a nova política? A nova política, gente, ela não é o novo de idade. A nova política, ela não é o novo de política que não tem experiência. Ela não é um determinado partido. A nova política é simplesmente o político ou aquele que quer ser político fazer a política com coragem. Ter coragem de fazer diferente. Enfrentar os velhos conchavos, enfrentar a velha política. Fazer aquilo que a Constituição manda, né? Que cada agente público tem que fazer. A nova política é isso. Não importa se a pessoa tem 18 anos, 60 anos, se tem 1 ano de política, se tem 20 anos de política, ela tem coragem de fazer diferente, está escutando o povo, sintonizado com a necessidade do povo, essa é a nova política. Então, tem gente querendo levantar a bandeira de que aqui é a nova política, ou aqui é a nova política, venha para cá que é a nova política. Cuidado, nós temos que saber que nova política é a coragem de fazer diferente.
Independente de onde esteja, de partido, de grupo político, de idade, independente de tudo. É isso que eu penso sobre nova política. Pedro Santos, boa noite. Marcos Vinícius Martins, boa noite. Camila, queremos uma política transparente. Todos nós. Márcia Mazuki, você é o único que vejo trabalhando de verdade. Obrigado, Márcia. Camila, na rua São Paulo, praticamente na esquina com o Roberto Simonsen. Deixa eu me situar aqui. São Paulo com a Roberto Simonsen, tá? Tem um buraco aberto na sarjeta, que parece ser uma tampa de ralo que está faltando. Por baixo já tem mais de 3 meses que está assim, com um cavalete do Saesa para sinalizar. Algo tão simples e já fará aniversário. Eu vou pedir para a assessoria levantar esse problema, vamos buscar uma foto desse problema e fazer a cobrança diária ao Saesa para resolver, tá bom? Lilian Lima, estamos com você. Lucia Araújo, taxa do lixo por metro quadrado é demais. Concordo, é demais. É um absurdo você pensar que numa casa de 200 metros quadrados pode viver uma pessoa. E numa casa de 50 metros quadrados pode viver 10 pessoas. E como que você vai cobrar por metro? Isso aí é o maior absurdo. Existem municípios que estão atrelando pelo menos ao consumo da água. É um pouco mais justo. Porque se você tem muita gente em casa que gera muito lixo, consome muita água, consequentemente. Você tem uma pessoa só que mora numa casa, consome pouca água, vai pagar pouca taxa do lixo. Mas nem isso eles têm capacidade de fazer. Paulo Barbosa Vatapá. Boa noite, César Oliva. O DTV fez adequação de faixa na rotatória da Rio Grande do Sul com a Casimiro de Abreu. Ok, lá é perigoso mesmo, tudo certinho. Mas não fizeram na rotatória da Espírito Santo com a Engenheiro Rebouças. Deixa eu me situar de novo. Espírito Santo, tá. Lá é muito perigoso quem desce a rua. Não está vendo quem vem da Espírito Santo? Qualquer hora lá vai ter acidente em frente à escola. Concordo com você, inclusive, Paulo, eu já sofri um acidente nesse mesmo local que você está falando. Há alguns anos atrás eu sofri um acidente nesse mesmo local. Então nós vamos direcionar, vou pedir para a assessoria também direcionar esse problema e vamos cobrar a secretaria competente. Infelizmente eu não tenho o poder da caneta para determinar a execução da obra, mas a gente pode cobrar e mostrar o que está errado na cidade, tá certo? Ione Reis, boa noite, meu vereador. Boa noite, Ione. Kelly Garcia, exato, a cidade é higienista, falou tudo. Antônio Carlos Caca. Maurício Saboia. César, você sabe o que está acontecendo com as ambulâncias? Várias reclamações. Maurício, várias reclamações com a ambulância. Nós tivemos recentemente uma audiência pública da pasta da saúde e foi questionado por nós da oposição. O Jander também levantou esse questionamento lá. A questão das ambulâncias, vamos dizer assim, vendem que está tudo bem, tudo bonito, tudo maravilhoso. Inclusive, na audiência pública, chegaram a comparar São Caetano do Sul com Dubai. Tá? Não estou brincando, não. Chegaram a comparar São Caetano do Sul com Dubai. Apenas pelo fato de que São Caetano do Sul está fazendo um pouco a mais do que o Ministério da Saúde obriga os municípios a fazerem. Só que precisamos lembrar que São Caetano do Sul tem uma verba para o tamanho da cidade 1000 vezes maior do que qualquer outro município. Então nós temos que dar muito mais do que o Ministério da Saúde pede. Não adianta comparar São Caetano com Diadema, não adianta comparar São Caetano com Mauá, com Rio Grande da Serra. Nós temos que saber o que é São Caetano do Sul e o que nós temos que prover de serviço público de qualidade. Tivemos, inclusive, um caso muito emblemático essa semana, com a questão de problema de ambulância. Um senhor caiu, bateu a cabeça, e quem o acudiu foram os varredores de rua, que estavam lá trabalhando no momento. Demorou mais de 50 minutos, ou quase 1 hora, se eu não me engano, para a ambulância chegar. E foi falado lá na audiência pública que para casos urgentes, em 10 a 20 minutos é para ser atendido. Esse caso era um caso urgente. Inclusive a pessoa que pediu o socorro foi muito mal atendida no telefone. E hoje a Secretaria de Saúde
soltou uma nota oficial a respeito desse caso falando que mandou funcionário embora. Ora, vamos lá. Mandar embora funcionário, primeiro, ou o funcionário está mal orientado e mal treinado, ou o funcionário está mal fiscalizado. Não adianta você só mandar embora. Você tem que orientar, treinar e fiscalizar. Porque senão vai só repor peça. E a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Né? Então, realmente, nós temos um aparato de ambulância até razoável, mas eu acho que podia ser mais administrado. E outra coisa, temos muita ambulância que atende hoje o pronto-socorro e a UPA. Por quê? Dentro do pronto-socorro e da UPA, você não tem uma tomografia, você não tem uma ressonância, não tem nada de complexidade. Precisou fazer um exame de mais complexidade, a pessoa tem que esperar a ambulância, pegar a ambulância, ir para o Maria Braide, pegar a fila, fazer o exame. Isso quando não esquecem o prontuário, né? E a pessoa tem que voltar no PS, buscar prontuário, tem que fazer o exame no Marcia Braide, esperar a ambulância, pegar a ambulância, voltar para o pronto-socorro e esperar o retorno. Só aí é 5 horas, 6 horas de pronto-socorro para você conseguir talvez fazer uma tomo ou fazer algum exame um pouco mais complexo, porque nós não temos. Isso quando não quebra... Desculpa. Isso quando não quebra o digitalizador do raio-x e a gente fica sem raio-x também no pronto-socorro. E aí eu questionei até a secretária e falei, pô, mas compra outro digitalizador, deixa um de backup, né? E aí deram uma enrolada lá na audiência e falaram que estão tentando arrumar um backup para não ficar... A última vez foi 16 horas sem raio-x. Imagina um pronto-socorro, sem raio-x, sem tomografia, sem ressonância. O que faz lá? Vai fazer que exame? Qualquer problema de acidente, de queda, né? Não faz nada. Lilian Lima, vereador, em relação ao terminal de São Caetano, que está aos pedaços, tem algum projeto em relação a esse assunto? Então, Lilian, a atual gestão, o que ela fez? Está querendo refazer o nosso terminal de São Caetano. Aquele terminal custou mais ou menos 8 milhões na época para ser feito, lá atrás, e hoje eles querem refazer, por um custo também de 8, 10 milhões. E olhe lá, hein? Eu sou contra. Eu acho que o que precisou ali, o que faltou ali, na verdade, foi uma zeladoria a longo prazo. Não teve. O nosso terminal foi construído e abandonado no quesito zeladoria. Hoje lá você não tem banco. Hoje lá o banheiro está numa condição absurda. Você não tem mais a salinha de espera. Você não tem mais o bebedouro. Você não tem mais nada lá. Isso tudo não é questão estrutural. É questão de zeladoria, de cuidado, de gestão. E aí, o que o prefeito quer fazer? Destruir e refazer. Aí a gente perde mais uma identidade da cidade, gasta mais um monte de milhões de dinheiro que não precisava, sendo que ali precisa de uma reforma estrutural e de zeladoria, né? Então, está previsto refazer o terminal, só que também nós estamos quase no segundo semestre do terceiro ano de mandato, não sei se vai ser feito, ou se vai também ser só mais uma peça de marketing dessa gestão. Vera Souza, boa noite. Lilian Mendonça Parizati. Serviço 156 caótico. Atendentes que debocham da cara de quem precisa de atendimento. Tem muitas reclamações. Exatamente, Lilian. Tem muitas reclamações, mas repito para você. No dia da audiência pública que nós questionamos, foi passado para nós pela secretária e pela responsável pelos serviços do 156 hoje, que é tudo maravilhoso, que é Dubai. Realmente é um serviço, é algo assim que não existe no Brasil. E olha lá quais municípios do mundo possam ter esse serviço. Vamos continuar na cobrança. Fábio Cantareiro, esse é o cara. Cates Carano, o serviço de 156 de emergência estão perguntando o que está acontecendo. Foi comparado a Dubai.
Não podemos reclamar. Piada, a Kátia Scarano, ela estava lá no dia da audiência para questionar outro problema público de saúde. E ela escutou o que eu estou falando aqui. É uma testemunha. Que compararam São Caetano do Sul com Dubai. Camila Oliva, cadê as ambulâncias da cidade? Sandra Maria Guerra, muitos carros na Rua Amazonas e outras ruas estacionados dos dois lados. Só tem fábrica de multas pela Zona Azul. Ninguém fiscalizando quem estaciona dos dois lados. Sandra, se eu não me engano, um dos lados é proibido estacionar. Então deveria ser fiscalizado pela CEMOB. A Zona Azul, a empresa que explora a Zona Azul, não poderia nem aplicar essa multa ou fiscalizar o carro que está parado na outra mão. Mas legal, nós vamos direcionar essa reclamação. Belmira Correia. Belmira Correia, como vai construir, sendo que retirou até o ensino médio da nossa cidade? Inclusive a nossa cidade tem andado muito suja. Realmente, o nosso ensino médio municipal ele foi enfraquecido. Ele foi sangrado por essa gestão. Nós tínhamos o Vicente Bastos, nós tínhamos 3 colégios municipais. Vicente Bastos, Oscar Niemeyer e Alcina Dantas Feijão. O ensino, o colegial, né? O ensino médio no Vicente Bastos, ele foi exterminado. Acabou. Passaram todos os alunos para dentro do colégio da USCS, que é um colégio privado. Parte do Alcina também. Pegaram vagas de dentro do Alcina e também repassaram para dentro do colégio pago da USCS. O Oscar Niemeyer está numa reforma infinita. Há poucos dias acabou de sair um aditivo. Quando a gente achou que ia acabar a reforma, saiu um outro aditivo de mais quase R$200 mil. Então os alunos do Oscar Niemeyer também estão alocados de favor dentro da estrutura do colégio universitário da USCS. Ou seja, qual que é a minha crítica aí? A partir do momento que você retira vagas e alunos da estrutura pública municipal e coloca dentro do ente privado, porque a autarquia privada é paga, o único liame que mantém isso é um convênio entre a prefeitura e a USCS. O que garante que isso vai perdurar no tempo? O que garante que algum apontamento do Tribunal de Contas, alguma nova gestão que pense diferente, um prefeito novo que entre, ou um prefeito que tenha problemas financeiros, simplesmente não corte essas vagas? Então a minha preocupação está apenas na questão do tempo, em perdurar no tempo essa questão. Faço votos para que a escola da USCS dê certo. Recebi muitas reclamações, eles estão tentando arredondar as questões, mas ainda tem muita coisa para fazer. Inclusive os laboratórios lá, que foi o carro-chefe vendido para os alunos, que ia ter laboratórios, iam ter contato com laboratórios de equipados, tá tudo vazio, é só ir visitar lá. Estão todos vazios ainda com licitação em andamento. Dirce Alves, boa noite. Francisco do Amaral Campos Neto, boa noite. Isabel Cadengue, boa noite. José Eduardo Salles, boa noite. Deus abençoe sempre sua vida. A nós, José, abençoe sempre a nossa. Vera Cristina, boa noite. Tereza Marano. O SOS 156 cidadão precisa de fiscalização. Não é possível o munícipe necessitar de solicitação, ser mal atendido e dizerem que as ambulâncias não estão à disposição. Isso é inadmissível. Concordo com você, Tereza. Vai de encontro com o que nós falamos com relação à ambulância agora há pouco. Vereador Valquíria Félix. Vereador, a administração não pode municipalizar o Torlone, aquele prédio enorme. Concordo com você, também poderia ser uma saída. Roberto Leandrini Júnior, um abraço, Robertinho. Esses dias eu passo por lá pra gente bater papo. Thais Moraes, boa noite. Juca Galdino, o centro de lutas está a menos de 50 metros do rio. Na última enchente deu mais de 2 metros de água lá dentro. Exatamente, Juca, vai perder tudo. Os tatames bons que tem lá dentro vai perder tudo. É só esperar. A próxima enchente pode demorar mais um ano, pode ser o ano que vem. Vão perder tudo. Marcos Vinícius Martinez, todos os munícipes deveriam acompanhar todas as sessões da Câmara. É verdade, Marcão.
É lógico que também o horário não é legal, 5h30 da tarde, muita gente ainda está trabalhando ou está vindo do trabalho. Eu gostaria de mudar esse horário da sessão ordinária, assim como as audiências públicas, para 7 horas da noite, por exemplo, entendeu? Ou 6h30, pelo menos, para que as pessoas possam chegar, possam participar. Mas as portas estarão sempre abertas para aqueles que poderão ir. E para quem não puder ir, tem a transmissão ao vivo. É muito importante as pessoas verem. Leninha Nazário. Aqui na Rota Tapajós, ao lado do posto de gasolina e a padaria, é uma festa, pois muitos estacionam irregularmente na frente da escola, atrapalhando muito o trânsito. Desculpa, gente, eu tô um pouco gripado, mas mesmo assim eu quis fazer a live, então, bola pra frente. Nunca vi nenhuma viatura da DTV passando aqui. Leninha, concordo, eu moro aqui na Barcelona, próximo, eu sei do que está falando, inclusive sou cliente da padaria e da farmácia, falta fiscalização mesmo. Mas por que falta? Porque falta suporte, falta equipe de rua, falta dar estrutura para os agentes poderem trabalhar. Infelizmente nós temos pouquíssimos agentes hoje em ativo. Político que acha que é autoridade esquece que é funcionário e não representa o povo. Vi César Oliva é um político que se considera funcionário, sabe representar o povo, quer trabalhar para o povo. É isso aí, Kelly, nós somos funcionários. A partir do momento que o nariz empina e o político acha que está acima, aí começou já a errar. Começou a decadência daí. Lilian Parizati. Vereador, GCMs da Romu foram afastados das ruas por serem colaboradores dos Anjos Online. Perdemos um auxílio maravilhoso que nos ajudava muito em relação à segurança. Lilian, eu sou um entusiasta dos Anjos Online. Eu acho sempre tudo que aproxima as forças de segurança da população, eu acho super válido. A Secretaria de Segurança parece que... o que acontece? Quando você tem um contato direto entre a população e o agente de segurança pública, a Secretaria de Segurança ou o órgão da Polícia Militar, eles perdem o rastreio disso daí. Então, existe um problema de talvez criar uma força paralela ali de segurança pública. O que precisava ser feito era uma aliança. A Secretaria de Segurança, tudo, ao invés de acabar com esse movimento ou ir contra, tentar procurar uma forma de unir forças, conseguir ter o controle do atendimento dos GCMs, desses grupos do Anjos Online, que eu acho muito legal, mas para poder ter esse controle, porque realmente toda a segurança pública é em cima de estatística. Então, a partir do momento que sai do rastreio o trabalho do agente de segurança na rua, você perde planejamento. Isso não pode acontecer. Então, precisa ter uma aliança. Talvez alguém da segurança pública dentro do grupo, para poder entender o que está acontecendo, aonde que os guardas estão indo, a que chamados estão atendendo, para que a gente tenha aí uma evolução da aproximação do agente de segurança pública com o povo. O que não pode é ir contra a tecnologia, né? Você vê São Paulo lá, está indo contra a questão dos patinetes. Hoje confiscaram um monte lá, acho que 400 patinetes, sei lá, eu não lembro o número. A empresa, para retirar esses patinetes, vai ter que pagar R$1 milhão por uma questão de adequação, de legislação, de segurança. Então, quando o agente público vai contra a tecnologia, também já está errando. Tem que tentar abraçar a ideia que o povo quer, o povo aceitou, né, os patinetes, e assim como aceitou o Anjos Online, abraçar essa nova forma, esse novo procedimento e traçar um procedimento legal para poder fazer com que isso prospere e não termine. Cristina Galo, obrigado por colocar em pauta na audiência pública da saúde a questão do CTNEM. Peço que continue fiscalizando essa questão. Cristina, estamos juntos, não vamos baixar a guarda, vamos ver passo a passo se a Secretaria de Saúde realmente desistiu de fazer aquela movimentação, porque o CTNEM só faz sentido se estiver junto e integrado. Se desmanchar não faz sentido nenhum. Então nós vamos cobrar junto, conta comigo, tá?
Nós vamos ficar de olho. Cidinha Silvestrin, boa noite. Cláudia Arrasante, precisamos compartilhar essas suas lives sempre. Cláudia, é aquilo que eu falei no começo. A arma que eu tenho são vocês. É o povo que me acompanha, que enxerga no meu trabalho um trabalho diferenciado. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não tenho dinheiro para ficar contratando gente de rua, para ficar contratando gente para me ajudar, até porque o salário do vereador não é um salário, né, muito alto, então não tenho lastro para isso. Eu preciso de ajuda de vocês, de pessoas que enxerguem no meu trabalho um trabalho diferente e me ajudem a fazer isso prosperar, porque a movimentação que está acontecendo de rede social comigo é de tentar me denegrir. Um monte de fake me atacando, algumas pessoas de alguns grupos diferentes políticos na cidade, que são um pouco tapadas e não enxergam que lá na frente a gente possa estar junto, também me atacam, também tentam me denegrir. Então, assim, é muito difícil, realmente. Quem quer fazer diferente hoje na política enfrenta uma força contrária muito grande. Então, eu preciso de vocês. Quem puder me ajudar a compartilhar, curtir minhas coisas, curtir a página, isso que me dá a força, que é o motor para eu não desistir e continuar trabalhando por vocês. Atílio Santarelli, boa noite, amigo, tudo jóia? Bom, pessoal, deu 1 hora de live. As perguntas, eu parei aqui no apontamento da Kelly Garcia, falando do desafio que lançou aqui. Deixa eu só ler o que é. Me apresentem um político que teve coragem de falar sobre todos esses assuntos que estão sendo falados pelo César Oliva nessa live. Obrigado, Kelly. Realmente eu posso falar sobre o meu mandato. Aí cabe a vocês avaliarem o que o resto dos políticos da nossa cidade e os agentes políticos que querem se tornar políticos também estão fazendo, os projetos, as ideias, com quem andam, o que fazem, né, o que comem, essas coisas, né? Então parei aqui, gente. Vou pedir para a assessoria marcar a parte do desafio da Kelly, para daqui para baixo a gente responder amanhã todas as perguntas que eu não consegui responder aqui. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez por mais esse sucesso dessa live, por vocês poderem acompanhar e dividir comigo o dia a dia da política, de me darem a oportunidade de eu poder falar com vocês, interagir. Tem muita gente que não pode ir em gabinete, que não pode ir em sessão, então eu abri esse canal para nós podermos interagir. Eu falo mesmo, eu não tenho rabo preso, estou aqui para fazer política para o povo. O meu objetivo é ver São Caetano do Sul nos eixos novamente. Nós temos muito potencial, não podemos comparar nossa cidade com nada. São Caetano é incomparável. Então temos que parar de falar, mas todo mundo quer vir aqui usar saúde, mas todo mundo quer vir aqui usar educação, mas todo mundo isso, todo mundo... Para com isso. Nós temos potencial para muito mais do que está sendo apresentado. Mas muito. Nós temos muitas cidades que estão implementando cidade 4.0, tecnologia, desburocratizando, reduzindo máquina pública. E São Caetano está na contramão de tudo isso. Máquina pesada, máquina inchada, cheia de cargo, cheia de terceirizada na nossa cidade, cheio de cabide de emprego, né? Secretarias enormes de forma desnecessária, pessoas sendo indicadas nem sempre com capacidade técnica para fazerem aquilo. Então nós precisamos puxar e dar um cavalo de pau na nossa cidade o ano que vem. Virar totalmente a bússola e ir para outro rumo, para que São Caetano do Sul possa entrar no eixo novamente. E o que eu puder fazer para isso, vocês podem contar comigo, tá certo? Um abraço e uma excelente noite para todos vocês.